Então, Elivaldo Barbosa, você tem acompanhado a movimentação dos candidatos à Prefeitura de Teresina durante todos esses dias. Nós não temos mais mídia eletrônica, tem mais um palanque eletrônico, propaganda no rádio, na televisão. Nessa reta final, o que é que norteia uma campanha eleitoral, Elivaldo? Não, aí a campanha para dos meios eletrônicos, mas continua até amanhã. Amanhã tem agenda, candidato que faz comício hoje à noite, ainda pode também carreata amanhã, passeata também, pode acontecer isso sem nenhuma dificuldade. Já até há agendas fortes de candidatos com essa característica em Teresina e em muitos municípios do interior do estado. Tá certo, Elivaldo Barbosa, nós vamos voltar agora ao Tribunal Regional Eleitoral, porque o trabalho de preparação das urnas eletrônicas já começou e nós temos informações, inclusive, sobre como será e quanto tempo vamos precisar para descobrir quem são os novos prefeitos aqui nos 224 municípios do Piauí. Tiago Melo, ao vivo, de volta ao Jornal do Piauí. Tiago. Olá, Joelson. A gente está aqui exatamente na porta de entrada do depósito das urnas. O que você está vendo aqui nessas caixas pretas são urnas eletrônicas. Ali atrás, na caixa de papelão também, urnas eletrônicas. Por que algumas em caixas plásticas? Porque em alguns locais pode haver um risco de chuva e comprometer, por exemplo, entrar uma água, molhar a urna eletrônica e comprometer o equipamento. É só uma forma de proteger melhor. Então, daqui desse depósito estão sendo retiradas agora as urnas de votação em Teresina. Estão sendo colocadas dentro de vans e de caminhões e já vão ficar aqui no estacionamento em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, devidamente protegidas, devidamente vigiadas, para que não haja a abertura de qualquer carro, para amanhã de manhã começar o transporte dessas urnas aos locais de votação em Teresina. No Piauí, serão utilizadas 10.387 urnas, sendo 2.000 reservas. E em Teresina, 1.425 urnas eletrônicas. O TRE, aqui no Piauí, estima o tempo de votação dos eleitores em 40 segundos. E agora a gente vai conversar aqui com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, o Anderson Lima, para saber o tempo de apuração. Anderson, boa tarde. Em quanto tempo a Justiça Eleitoral deve disponibilizar o resultado das eleições aqui no Piauí? Boa tarde. Boa tarde. Esse ano a apuração deve ser bastante breve e rápida, porque como a quantidade de cargos a serem votados é pequena, talvez essa sessão se encerre por volta de 5h15, que é quando o último eleitor vota. Terminado esse procedimento, até às 9 horas, o tribunal estima que consiga receber todos os resultados dessas urnas eletrônicas e consiga finalizar a apuração no Piauí. Antes das 20 horas? Não, até às 21 horas. 21 horas, 9 da noite. 9 da noite. Até 9 da noite o estado estaria finalizado. Em relação aos pontos de transmissão, há uma novidade com a ampliação de pontos de transmissão. Essa transmissão de dados aqui para a sede do TRE não vai precisar ser necessariamente do cartório eleitoral. Isso deve agilizar? Sim, esse procedimento deve agilizar. O tribunal, esse ano, ele preparou a instalação de 175 pontos de transmissão fora da sede do cartório eleitoral. Então, isso agiliza a transmissão e a apuração dos resultados, porque a sessão eleitoral, a mídia de resultado daquele local não precisa ir até o cartório. É deslocada até o ponto de transmissão e, assim, agilizado os procedimentos. Aqui em Teresina, especificamente, nós vamos ter 61 pontos de transmissão, o que deve agilizar bastante a apuração na capital. No interior, já é identificado algum município com problema pontual de internet que possa comprometer de alguma forma o trabalho, ou há um plano para, em havendo alguma dificuldade, se contornar? Existe toda uma logística montada para caso algum dos pontos de transmissão não venha a funcionar, o cartório já disponibilizou o transporte adequado para que seja feito de maneira rápida e essa apuração não seja comprometida. Pode ser uma das apurações mais rápidas das últimas eleições? Pelo planejamento, a gente espera que esse ano a gente consiga realizar a apuração mais rápida do que já foi feita antes aqui no Piauí. Alguma intercorrência no interior do estado relativa a transporte de urnas ou está tudo praticamente pronto? Não, está tudo praticamente pronto. Nós não temos nenhum conhecimento de problemas nesse transporte, até porque nesse momento as urnas estão nos cartórios eleitorais e só amanhã que elas se dirigirão do cartório para os locais de votação, a maioria escolas, onde será feita a instalação nas sessões eleitorais. Então, até agora, não há nenhuma intercorrência sobre isso. Esquema de segurança para esse transporte garantido?
garantido, tem todo um procedimento de controle nesse transporte de forma que não haja nenhum problema. Nós temos alguma pergunta do estúdio? Anderson, temos Santiago, olha, Anderson, normalmente, e a gente sabe que as urnas eletrônicas elas são extremamente seguras no que diz respeito às informações que são colocadas ali e o resultado final das eleições. Sempre bate o que se colocou e o resultado final. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral sempre faz um trabalho para garantir a lisura através de uma espécie de auditoria, uma votação paralela feita nesse período. Existe a previsão de que nesse ano essa votação paralela também aconteça e qual a importância que ela tem na garantia do eleitor de que os resultados são de fato fiéis? Olha, o procedimento de votação paralela ele é um instrumento de controle que a Justiça Eleitoral disponibiliza ao cidadão e ele tem uma importância fundamental, porque no dia da eleição, na véspera da eleição especificamente, amanhã, no horário de 9 às 12 horas, é feito um sorteio de 3 sessões eleitorais no Estado e esse sorteio vai determinar que sessões serão, as urnas virão para o tribunal para que sejam preparadas e no dia seguinte seja feito todo um processo de votação controlado e auditado para que demonstre ao longo do dia que todas as votações foram feitas normalmente, para que no final do dia às 17 horas, quando aquelas sessões são encerradas, seja emitido um relatório no sistema paralelo e o relatório que a urna imprime no seu encerramento, que é o boletim de urna. Dessa maneira, a gente demonstra que os dados, os votos que foram computados na urna eletrônica, inseridos manualmente, são aqueles que correspondem ao resultado final. Isso demonstra transparência e que a urna eletrônica está cumprindo com o seu papel de divulgar exatamente os votos que foram inseridos nela. Eu quero agradecer então ao Anderson Lima, secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, pelas informações. Obrigado. Joelson.